relação aqui à nossa mensagem, então, nós vamos estudar sobre a igreja de Antioquia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Eu tenho sempre um nervosismo um bocadinho especial aqui por pregar em Queluz, meus queridos. Eu tenho esta igreja tem um lugar muito especial no meu coração. E então eu acho que peco porque eu quero muito agradar aos irmãos. Não que eu não queira agradar a Deus, mas há aqui uma parte de mim que sofre um bocadinho mais do que quando prego noutros sítios. Mas pronto, só pedir também a vossa paciência para eu estar um bocadinho mais nervoso a pregar. Então, Atos 11, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Oremos. Nosso Senhor, nosso Deus, nós te queremos orar pelo nosso pastor Rui Sabino, pela sua família, Pai, que estejas a abençoar o trabalho convencional batista aqui em Portugal, que estejas a abençoar o teu reino aqui neste país, Pai. E te queremos pedir nesta manhã, aqui em Queluz, que o teu Espírito fale ao nosso coração através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós podemos aprender muitas coisas com a igreja de Antioquia. Eu amo, não tanto como Queluz, mas eu amo esta igreja de Antioquia. É uma igreja realmente maravilhosa e tem uma série de características espantosas. Começando pelo próprio início da igreja. Se eu perguntar aos irmãos, mesmo depois de ler este texto, não é uma pergunta, é retórica, mas pensem para vocês, quem é que começou esta igreja em Antioquia? Talvez vocês comecem a pensar, será que foi Paulo? Não, Paulo não pode ser, que Barnabé foi buscá-lo. Será que foi Pedro, João, Tiago? Barnabé só chegou mais tarde. Quem é que será? Filipe também andou ali a passear, ali pela Samaria, para aquelas zonas. Será que foi algum deles? Eu vou convidar-vos a abrirem Atos 8 e só vemos muito rapidamente como é que esta igreja surgiu. Atos 8, a partir do versículo 1, diz assim: E Saulo aprovou a sua morte, portanto a morte de Estevão. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, que ficaram em Jerusalém, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Então, esta igreja em Antioquia foi fundada por cristãos comuns. Cristãos que tinham fugido da perseguição em Jerusalém, mas que mesmo assim não tinham deixado de pregar a palavra. Então, para onde quer que eles fossem, eles iam a pregar
a palavra. E foi isso que aconteceu aqui em Antioquia. E no texto que nós vimos do início, então eles foram dispersos por causa da tribulação, começaram a pregar aos judeus, mas alguns também começaram a pregar aos gregos. E assim nasce a igreja de Antioquia. Sem nenhum grande apóstolo, ainda nem sequer Paulo estava a pregar e a plantar igrejas por todos os 3 continentes ali naquele cantinho do mundo. Esta igreja que vai ser tão importante para missões, nasce porque cristãos comuns estavam a fazer coisas incomuns. Estavam com coragem a pregar o Evangelho, não só a judeus, mas também a gregos. E nós vimos no texto, então essas notícias chegaram a Jerusalém e então é que eles enviaram Barnabé, que foi um bocado dirigir ali o grupo. O texto fala-nos que as pessoas que estavam ali eram de Chipre e de Cirene. Barnabé também tinha raízes em Chipre, então fazia sentido enviar Barnabé para estar ali a dirigir os trabalhos em Antioquia. Nós, hoje, quando falamos em plantação de igreja, e se formos a ler os livros sobre plantação de igreja, muito se fala em arranjar um grande pregador, um grande orador, em ter um super louvor que cative as pessoas, que as novas igrejas tenham programas para todas as idades, dos mais pequeninos aos mais idosos. E nós vemos aqui que Antioquia começou porque cristãos comuns estavam a pregar o Evangelho incomum. Estavam a fazer discípulos, não apenas convertidos. E esta igreja multiplicou-se muito rapidamente. E eu penso, meus irmãos, se cada um de nós aqui convidássemos uma família por semana, uma pessoa que nós encontramos aqui ao domingo por semana, para ir à nossa casa comer, para ir connosco beber um café, nós nos interessarmos por uma família que está a chegar, seja cristã ou não cristã, quão rapidamente nós poderíamos duplicar também a nossa igreja. E para aqueles que estão a chegar também, não pensem apenas como é que eu posso servir-me da igreja, ou como é que esta igreja me pode servir. Não. A maneira cristã, e nós vemos também aqui em Antioquia, é quando nós chegamos e nós pertencemos à família, nós começamos a pensar, o que é que eu posso fazer para servir esta família? E eu que já estou a ser acolhido, como é que eu também já posso estar a acolher outros? Não precisamos de esperar 2 ou 3 ou 5 ou 20 anos e já conhecemos o nome de toda a gente para começarmos também nós a acolher e a trazer os nossos dons e os nossos talentos para servir o reino de Deus. A segunda coisa que podemos aprender com a igreja de Antioquia, e ela é muito difícil para os nossos tempos, é aceitar o sofrimento. É muito difícil para nós aceitar o sofrimento. Em Atos 8.1 nós vimos, e o Atos 7 fala em detalhe do que é que aconteceu com Estevão. Era um homem cheio do Espírito Santo e os religiosos do seu tempo acabam por apedrejá-lo. E levanta-se uma grande perseguição aos discípulos de Jesus. Um grande sofrimento começa. Só desligar os nossos telemóveis ou tirar o som. Começa um grande sofrimento. Mas nós vemos que Deus vai utilizar esse sofrimento para expandir o seu Evangelho. Sim, estes irmãos, eles fugiram de Jerusalém por causa da perseguição. Mas eles não estavam com medo de pregar o Evangelho. Eles sabiam que podia haver perseguição para onde eles fossem por causa de pregar o Evangelho. Eles pregaram. Eles aceitaram que esse sofrimento pode chegar. E Jesus, Ele nunca nos esconde, em momento algum nas Escrituras, no Novo Testamento, na vida de Jesus, Ele alguma vez nos promete que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Aliás, há alturas em que Ele nos garante, vai haver sofrimento, vai haver tribulações. Mas não se preocupem, porque Ele venceu o mundo. A vitória está garantida. Nós sabemos aceitar que o sofrimento vai chegar.
Nós falávamos na sexta-feira sobre negarmos a nós mesmos, e é um bocado causarmos algum tipo de sofrimento a nós mesmos, algum tipo de sacrifício a nós mesmos, mas também a carregarmos a nossa cruz e a seguirmos Jesus Cristo. E qualquer sofrimento que nós possamos sofrer nesta vida não é nada comparado com o sofrimento que Jesus sofreu por nós naquela cruz. E também ele, no jardim do Getsemane, ele não lhe apetecia, a sua humanidade não queria ser crucificado e receber toda a ira do pecado que Deus tinha contra o pecado naquela cruz. Mas ele disse: faça-se a tua vontade e não a minha, a Deus Pai. Nós temos de trabalhar na nossa tolerância à dor, irmãos. Há alguns estudos, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas que mostram que estas novas gerações têm muito pouca tolerância à dor. Qualquer problema no trabalho, na escola, já queremos desistir. Nós temos de ter tolerância à dor. Não só no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida familiar. Não desistirmos da nossa vida familiar. Mas também na nossa fé. Quando chegar a dor e o sofrimento, enfrentarmos, nós temos a vitória garantida. E levanto-me ao meu próximo ponto. A Igreja de Deus não pode ser parada por Satanás. A Igreja que Jesus está a instituir, as portas do inferno não conseguem prevalecer contra ela. A vitória está garantida. A palavra de Deus nunca volta vazia. E reparem aqui no exemplo da igreja de Antioquia. Isto é maravilhoso. Então, os religiosos lá de Jerusalém arranjam maneira de matar Estevão. Um homem santo, um homem que estava a fazer maravilhas e que o povo estava a olhar para Estevão como um seguidor de Jesus Cristo. E há aqui um homem especial que estes religiosos e que Satanás consegue influenciar, que é Saulo, que ele é o principal dos perseguidores dos cristãos. O texto diz-nos que ele consentia na morte de Estevão. Ele andava a perseguir os cristãos. E olhem só, Deus vai buscar este homem através de Barnabé. Barnabé vai buscá-lo a Tarso. Ele já estava em Tarso já quase há 10 anos, porque Paulo tinha esta capacidade maravilhosa de pregar e de chatear os religiosos. Então ele tinha que acabar por fugir das cidades ou convidavam-no a ir para a cidade seguinte, não é? Então ele passa 10 anos em Tarso. Este maravilhoso pregador, este bulldozer, que Deus vai chamá-lo para pregar o Evangelho aos gentios. Ele teve, depois de ir para Jerusalém, depois de chegar a Damasco e de ir para Jerusalém, ele vai passar quase 10 anos em Tarso, esquecido pela igreja. Mas Barnabé lembra-se dele e vai buscá-lo e traz-lo para Antioquia. Antioquia que estava cheia de pessoas que tinham fugido da perseguição de Saulo em Jerusalém. E Antioquia vai ser a base de onde Paulo vai ser enviado para proclamar o Evangelho por toda aquela região, por 3 continentes. Vejam só como a igreja não pode ser travada. Satanás achava que ao matar Estevão lá em Jerusalém, que a fé cristã, que a igreja cristã ia desacelerar. Mas os planos de Deus são muito maiores. Ele consegue fazer coisas maravilhosas, mesmo até através do sofrimento. Outra coisa que nós temos que aprender com a igreja de Antioquia, aqui no versículo 20, nós temos que chegar aos perdidos, irmãos. Aqui no versículo 20, se repararem, havia entre alguns que tinham vindo do Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Isto falando também aos gregos, porque no versículo anterior fala que anunciavam a palavra apenas aos judeus. Anunciavam a palavra àqueles que já estavam, de alguma maneira, perto de Deus. Que já conheciam o Antigo Testamento. Que já conheciam o caráter de Deus no Antigo Testamento. Mas estes irmãos que foram para Antioquia foram à procura daqueles que estavam completamente perdidos. E foram pregar também aos gregos.
E nós temos que aprender com estes irmãos. Não podemos apenas pregar àqueles que já estão de alguma maneira perto, ou aqueles que já estiveram connosco e estão afastados da fé. Nós temos que ir à procura daqueles que estão completamente perdidos. E, meus queridos, é impossível nós chegarmos àqueles que estão perdidos se nós nem sequer temos amizades com aqueles que estão perdidos. Alguma coisa tem que mudar no nosso meio, porque há tantos cristãos que não têm amigos que não são cristãos. Passam 8 horas no trabalho com pessoas que não são cristãs e não têm um relacionamento com essas pessoas. Nós temos que chegar a essas pessoas, nós temos que arranjar tempo. Sim, vai exigir sacrifício, mas nós temos que arranjar tempo para chegar a estas pessoas. E tanto do que é feito na nossa igreja, irmãos, e nós vamos falar muito sobre pequenos grupos. Já estamos a começar com os adolescentes, com os jovens. Os pequenos grupos, eles só vão funcionar se nós convidarmos pessoas que ainda não são cristãs para virem para a nossa casa. Se é apenas mais uma atividade para os que já são cristãos, então não vale a pena começarmos os pequenos grupos. Nós temos que chegar aos perdidos, irmãos. Se nós queremos alcançar este país para Cristo, nós temos que ir à procura deles. Avançando, mais uma coisa que podemos aprender com os nossos irmãos em Antioquia, no versículo 26 do capítulo 11. Tendo achado, levou para Antioquia, a Paulo, e durante o ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Olhem, durante o ano inteiro, Paulo e Barnabé estão a ensinar ali a igreja. E em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Eles são chamados de cristãos não apenas porque a palavra está a ser ensinada. Eles são chamados de cristãos, de imitadores de Cristo, porque eles viviam a palavra. Não é apenas o ensino que fica na teoria, é o ensino que passa para a prática. Não é em Jerusalém onde estão os apóstolos, onde estão os grandes discípulos, conhecidos discípulos de Jesus, que os cristãos começam a ser chamados de cristãos pela primeira vez. É em Antioquia, com muitos gregos. E eu atrevo-me a sonhar, irmãos, que aqui em Queluz, cada vez mais pessoas pudessem conhecer a nossa igreja e olhar para nós e dizer: aquelas pessoas que se reúnem ali na Rua 9 de Abril são parecidas com Cristo. Eles não falam apenas de Cristo, eles são parecidos com este Cristo das Escrituras. Eles fazem aquilo que Cristo faria se Ele estivesse aqui à minha frente. Como isso seria bonito cada vez mais isso acontecesse, irmãos. Mas isso não vai acontecer connosco aqui fechados. Isso vai acontecer connosco a alcançar os perdidos. Temos que avançar. Outra coisa que podemos aprender, e também é muito difícil para os nossos tempos, em Atos 11, 28 e 30, levanta-se Ágabo e ele indica que vai haver uma grande fome em todo o mundo. E os discípulos, versículo 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pela mão de Barnabé e de Saulo. A generosidade desta igreja, nós não temos tempo para ir ver, mas é uma igreja pobre. É uma igreja ainda pequenina. Certo, Barnabé era uma pessoa com possibilidades e provavelmente até houvesse algumas pessoas ali em Chipre que até tivessem algumas possibilidades, mas no geral era uma igreja pobre, pequenina. E já estavam a ajudar a igreja na Judeia, em Jerusalém. É quase como, imaginem que agora havia grandes dificuldades aqui na igreja de Queluz e a missão lá na Alta, aquela igreja pequenina, enviasse ajuda aqui para nós. E com muito gosto o faríamos, irmãos. Com o pouco que nós temos.
Era uma igreja generosa. Não olhava apenas para o pouco que tinha, mas para a necessidade que havia. Como nós temos que aprender a ser generosos e a confiar que Deus vai providenciar. Temos que avançar. Uma igreja missionária. E aqui eu vou convidar-vos a abrir em Atos 13. Versículo 1 a 3. Diz assim a palavra: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Imaginem, irmãos, nós aqui na igreja de Queluz tínhamos Barnabé e Paulo. Quão maravilhoso é aprender com Barnabé. Eu gosto muito do pastor Sabino, mas acho que se Barnabé e Paulo estivessem aqui, eu ia estar um bocadinho mais atento nas pregações deles. Imaginem só, a nossa igreja ter estes maravilhosos homens de Deus. E o Espírito Santo diz: eu quero separar Barnabé e Paulo para a obra que tenho preparada para eles. E esta igreja, estes líderes, em oração e em jejum, deixam que eles vão fazer a sua missão. Os envia, os suporta também. É muito interessante que, se nós fôssemos a pensar, onde é que faria sentido ser o centro de missões aqui do Novo Testamento? Jerusalém. Não é? É lá que estão os apóstolos, é lá que está o centro da ação religiosa. Também tem que ser o centro do cristianismo. Mas o centro de missões, de Atos, onde começam e acabam todas as viagens missionárias de Paulo, é em Antioquia. A igreja mais missionária do Evangelho de Atos, o livro de Atos, é Antioquia. Há sempre um custo, porque estamos a enviar pessoas, estamos a enviar recursos, mas estamos a olhar para o reino e estamos a ver aquilo que Deus está a fazer também através de nós. E é por isso, irmãos, que nós, como igreja, apoiamos tantos missionários. Mas podemos apoiar mais, podemos fazer mais. Foi muito interessante que, quando nós fizemos o levantamento de ofertas para missões, superámos em muito a nossa meta. Porque as missões, elas mexem com o nosso coração. Nós nos alegramos. E nós contribuímos porque acreditamos nas missões de Deus. Outra coisa também que temos que fazer melhor é que nós temos que, e já temos falado também na liderança, nós temos que anunciar mais aquilo que está a ser feito em missões. E vamos ter a nossa irmã Isabel Jorge a falar-nos daquilo que está a acontecer no México. E outra coisa também, irmãos. Seria tão interessante, nós andamos sempre muito preocupados e colocamos um foco tão grande em recebermos pessoas, em chegarem pessoas, e claro que isso é importante. Temos que acolher as pessoas, temos que ensinar-lhes a palavra, temos que integrá-las nesta comunidade que é a nossa igreja. Mas quão maravilhoso era se nós começássemos a contar com alegria, com júbilo, aquelas pessoas que nós enviamos. Quantas pessoas é que vamos enviar este ano para Marrocos, para o México, para o Alentejo, para o interior do país onde não há presença evangélica? Nós começássemos a contar as pessoas que enviamos e que suportamos para missões. Quão maravilhoso seria se a cada culto nosso aqui ao domingo de manhã, cada um de nós percebesse verdadeiramente, e cada um de nós, eu incluo-me a mim próprio também, cada um de nós percebesse que nós estamos a ser enviados para o nosso campo missionário, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Cada vez que nós saímos daqui, ao 12:30, hoje vai ser ao 12:40 e pouco,
nós saíssemos daqui a pensar, nós estamos a ser enviados para o nosso próprio, individual campo missionário. Não estamos a ser apenas enviados para as nossas dificuldades, os nossos problemas daquela semana. Não, para o nosso campo missionário. E por fim, irmãos, é aquele que também mais me perturbou a preparar esta mensagem. E ainda aqui no capítulo 13. É nós orarmos e jejuarmos, nós procurarmos a direção de Deus. Reparem, o Espírito Santo não fala aqui à igreja, quando eles estavam distraídos ou quando eles estavam a fazer qualquer outra coisa. O Espírito Santo fala quando eles cultuavam ao Senhor. Aqui a ideia de bendizer, a ideia de pode estar incluído de oração, mas também simplesmente de exaltar o nome de Deus. E jejuavam. Quantos de nós é que ainda jejuamos para procurarmos a direção de Deus, para as decisões difíceis que nós temos que tomar na nossa vida por vezes? Quantos de nós é que procuramos realmente a direção de Deus para a nossa vida? E não quer dizer que tenha que ser com jejum, mas quando nós fazemos jejum, nós procuramos intensamente a vontade de Deus. Nós afastamos de coisas que também são importantes, que é a comida, e são muito importantes, mas nós separamos um tempo especial para procurarmos verdadeiramente a Deus. E, meus queridos, nós não precisamos apenas de fazer jejum de comida. Há outras coisas muito piores que nos distraem. E se vocês, como eu, têm dificuldade de passar um tempo de jejum sem comer, bom, de manhã eu até consigo, mas assim um dia inteiro é impossível. Se nós fizéssemos um jejum do Facebook durante uma semana, se fizéssemos um jejum de televisão, de jogos do telemóvel, de jogos de computador, nós fizéssemos um jejum desses durante uma semana e separássemos esse tempo que íamos passar a fazer essas coisas, em oração, a buscarmos juntos a direção de Deus, para a vida da nossa igreja, para a nossa vida pessoal. Como seria maravilhoso! E será que nós não íamos ouvir a voz de Deus? E outra coisa também que nós nos esquecemos quando oramos é que nós estamos muito habituados a falar para Deus. Nós precisamos de ouvir Deus. A oração é conversarmos com Deus. Já uma vez conversaram com uma pessoa que só fala e não ouve aquilo que vocês vão dizer? Quantas vezes a nossa vida de oração não se torna isso? Nós falamos e pedimos e quando chega a altura que Deus vai nos responder, nós dizemos amém e vamos fazer outro, vamos para o Facebook. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. E, meus queridos, quando nós não oramos, nós apenas tentamos agir pelas nossas próprias forças. A Bíblia diz que nós estamos numa guerra espiritual e nós não estamos a reforçar-nos com as armas espirituais, a pedir a proteção espiritual, a sabedoria espiritual para a nossa vida. Havia muitas outras coisas que eu também queria partilhar convosco sobre a igreja de Antioquia, mas já vamos em 8. Acho que já temos muita coisa para refletir na nossa vida. O meu desafio, pessoal, é que pelo menos escolham uma que Deus vos tocou mais especialmente esta manhã. Quem sabe de fazer um jejum de Facebook, televisão ou de jogos e centrarem-se nessa uma que Deus vos falou hoje. Comigo foi oração e jejum. E quero fazer um compromisso aqui com os irmãos, que eu vou fazer, e diante da minha esposa, que vai estar lá, a quem eu vou prestar contas. Eu vou fazer o meu próprio jejum de televisão, de YouTube e de jogos. Para procurar mais intensamente a vontade de Deus. Vamos orar?
Nosso Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Damos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. E a Tua palavra nos toca e nos transforma, Pai. Te agradecemos pela Igreja de Antioquia, te agradecemos pelo centro missionário que ela se tornou, como Tu a usaste maravilhosamente, Pai. E nós te queremos pedir aqui, Pai, que a nossa Igreja de Queluz também se humilhe diante de Ti para ser usada como Tu queres que ela seja usada, Pai. Te pedimos no nome e no poder de Jesus Cristo.